Desnaturalizando o amor romântico, a clina dos diferentes formas de amar. Quem vai apresentar agora, então, é Andrew Omar Soares. Tá? Ele é psicólogo formado pela Unesp de Assis, mestrando pela Universidade Federal do Paraná em Psicologia, integrante do grupo de pesquisa Caminhos Jungianos da Universidade Federal do São João del Rei, estuda as interfaces da psicologia analítica junguiana com o campo amplo da política a partir do diálogo entre os autores, seja aí Carl Jung, né, e Paulo Freire. Atua como psicólogo concursado no SUS da cidade de Miracatu, tá certo? E também com clínica particular. Tá? Então, agora a gente vai agradecer o Andrews, tá certo? Que a gente vai continuar, então, nesse nosso diálogo ali. Boa noite, Andrews. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite a todos. Tá? Hoje eu tenho o costume de usar slides, mas dessa vez até por uma questão de tempo, né, eu resolvi fazer mais no papelzinho mesmo, tá? Eu vou começar a fala, tá? Primeiro, assim, é importante lembrar que dentro do campo da psicologia analítica, pelo menos dentro das minhas pesquisas, eu não encontrei nada que falasse especificamente sobre outras formas de amar, sobre não monogamia e etc, etc. Né? Eu desenvolvi uma pesquisa fazendo uma revisão de literatura sobre alguns temas, né, e entre essas pesquisas envolviam questões relacionadas a gênero e tudo mais, e esse não foi um tema que surgiu, né, pelo menos dentro dessa revisão que eu fiz, tá? Então, acredito que seja um tema muito pouco discutido, tá, e que a gente, na verdade, eu vou tentar aqui trazer algumas possibilidades de algumas pontes, algumas conexões com a psicologia analítica, tá? Então, eu vou começar essa reflexão trazendo uma autora, que vai ser a principal autora que eu vou falar hoje, que é a Regina Navarro Lins, tá? Ela vai trazer uma frase que eu acho bastante interessante. Ela fala o seguinte, tá? Do ponto de vista afetivo-sexual, o grande conflito que se vive neste momento se situa entre o desejo de fusão com o outro e o desejo de liberdade, tá? Então, o desejo de fusão a gente conhece muito bem, principalmente no discurso do amor romântico, né? A questão da alma gêmea, do encontro de duas almas, né? Esse amor para a vida inteira, etc, etc. E o desejo de liberdade já vai mais um pouco na contramão dessa lógica, né? Desse modelo, pelo menos dentro dessa forma como é colocada, tá? Então, quando a gente fala principalmente dessa dicotomia, que acho que é meio difícil falar de dicotomia, monogamia e não monogamia, porque não monogamia é um campo muito mais amplo que a monogamia, tá? Porque a não monogamia inclui uma série de outras modalidades de relacionamento, né, e que não, de certa forma, não estão inclusos nesse modelo hegemônico. Então, a gente fala mais no modelo hegemônico, que é o modelo monogâmico, e outros modelos de relacionamento, tá? E agora a questão, por que a gente está debatendo isso, tá? Acho que algumas questões que é importante a gente falar. Primeiro, porque a gente tem uma forte raiz cristã, inclusive dentro da própria psicologia, tá? E que tende a naturalizar a monogamia, não ver a monogamia como algo que está relacionado a um processo cultural, tá? A gente não é monogâmico porque Deus quis assim, entendeu? Tem um processo cultural que, de certa forma, construiu com que a nossa afetividade fosse se desdobrando dessa forma, tá? Então, é importante a gente desnaturalizar isso até para um momento, quando a gente estiver num atendimento, principalmente uma pessoa que demonstra tensão em relação a questões relacionadas à monogamia, a gente não tende a patologizar isso que está acontecendo com a pessoa, tá? No sentido de permitir que outras formas de se relacionar, outras formas de amar, possam ter a sua legitimidade dentro do contexto clínico, tá? Então, existe uma tendência a uma desconfiança em relação a outras formas de se relacionar, a outras formas de tentar lidar com a questão dos afetos que não seja monogamia dentro da psicologia, tá? E por isso que é muito difícil, às vezes a pessoa vai procurar um atendimento qualificado e acaba, enfim, recebendo uma série de preconceitos em relação a isso, quando na verdade a pessoa não está entendendo, né, o psicólogo não está entendendo o que está acontecendo, tá?
Tem uma outra questão que eu acho que é importante, é uma questão junto com essa questão da origem cristã, é a estigmatização de comportamentos promíscuos, tá? Então a gente tem uma tendência a estigmatizar todo tipo de comportamento que envolva certa promiscuidade, né? Tanto que por isso que muitas pessoas assim, que têm um viés mais conservador vão entender que a pessoa é gay, então a pessoa é favorável à pedofilia e tudo mais. Então, assim, é como se a quantidade de repressão psíquica e libidinal e da vontade, né, do desejo que a pessoa tem, quanto mais ela reprime, mais ela, de certa forma, tem um bom caráter, tá? Então, o comportamento promíscuo é visto como um comportamento de risco, né, no sentido de gerar mal para outras pessoas, como sendo algo que necessariamente é ruim. Tá? Tanto que, por exemplo, quando a gente vai falar em não monogamia de promiscuidade ética, algumas pessoas ficam até falam, meu Deus, como que é possível pensar numa promiscuidade ética, né? Porque já tem-se uma naturalização da ideia de promiscuidade como algo que está intrinsecamente relacionado a uma coisa ruim, tá? E isso vem junto também com aquilo que a gente chama de putofobia, né? Que é uma forma de preconceito em relação aos profissionais do sexo, às pessoas que trabalham diretamente com educação sexual, ou então com tudo que tem uma relação com o sexo, né? E que a gente vai, e que está diretamente relacionado com essa crítica muito enraizada a tudo que diga respeito à promiscuidade, né? A promiscuidade entendendo aqui uma diversidade de parceiros sexuais, né? Parceiros ou parceiras, enfim, como quiserem chamar aqui. E tudo isso, a gente está falando isso a partir de uma perspectiva que a gente chama de mononormatividade, tá? Mononormatividade, assim como, por exemplo, a gente tem a heteronormatividade, que é um pouco mais conhecida, né? Essa ideia de que o certo é você ser hétero, ter uma relação heterossexual, casar, ter filhos, etc, etc, né? E aí isso vai impedir outras formas de manifestação de gênero, enfim, de ser no mundo. A gente tem também a mononormatividade como uma forma específica de relação do sujeito, principalmente no que se refere ao seu investimento sexual. Então, a ideia de que você só pode se relacionar com uma pessoa só específica e ponto, tá? A questão da monogamia também, ela tá muito para além disso apenas, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas é só para a gente poder ter esse panorama de que, assim, quando a gente vai falar de uma clínica de, principalmente relacionamentos amorosos, a gente precisa ter noção, independente de qual seja a nossa preferência pessoal, não se trata de uma preferência pessoal, entende? Em relação a se é bom monogamia, se é ruim monogamia, e não é a questão é qual é o processo que o paciente está passando e que a gente precisa ter informação de base para poder respeitar esse processo. Caso contrário, a gente vai começar a introduzir elementos nossos, as nossas expectativas de que ele se relacione de jeito X, Y, Z, e muitas vezes não é isso que o paciente está querendo. Isso pode acontecer de diversas formas, seja na forma de pergunta, seja numa desconfiança com o caminho que o paciente está indo, né? Então, a gente conduz muita coisa, né, dentro do contexto clínico, né, por mais que a gente tente não conduzir, isso acaba acontecendo, você vai percebendo, né, principalmente no tom do terapeuta, como que está sendo isso, e quando a gente vai falar de assuntos mais espinhosos, é importante a gente ter o cuidado redobrado nesse aspecto, tá bom? Então, por que eu coloquei, por exemplo, até a Regina Navarro, ela chama de novas formas de amar? Por que eu não gostei muito desse nome e preferi colocar diferentes formas de amar? Porque novas formas de amar dá a ideia de que, assim, como se fosse muito nova essas relações, né? Essas outras configurações. Tudo bem, a gente tem um boom de uma diferenciação realmente, né, na contemporaneidade de maneiras de relacionamento. Mas muitas dessas formas de se relacionar já aconteciam antes, só que elas eram marginalizadas, e ainda são marginalizadas, né, enfim. Então, eu preferi a ideia de diferentes formas de amar, achei que fosse mais adequado. Tá? E aí, quando eu falo da questão da desconstrução do amor romântico, é um pouco para a gente poder ter uma ideia do que a gente está da base que a gente está partindo, para que a gente possa, na hora de atender pessoas, por exemplo, que tem uma outra referência, a gente poder saber um pouco da referência que a gente está
tá tendo, né, em muitos aspectos, né, principalmente admitindo que boa parte das pessoas aqui que a gente está conversando, né, são pessoas que, enfim, estão dentro de um contexto de preferência por relação monogâmica e por aí vai. Então a gente precisa ter essa base para a gente poder pensar, e também pensando que quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando desde da monogamia estrita, aquela mais rígida possível, que é, por exemplo, da pessoa que é super religiosa e que prefere ter uma vida muito ruim do que terminar um relacionamento, tá? E isso é um fator importante para a vida dela, tá? E isso é muito difícil de trabalhar. E quanto também a pessoa que a questão relacional é completamente diferente desse modelo, né, que tá totalmente relacionado com outras formas de se colocar em relação às pessoas, em relação à vida, tá? Então, a gente precisa ter uma noção desse espectro, né, para que a gente não fique tão focado em determinadas fórmulas prontas e acho que sempre dá certo para tudo, quando na verdade não funciona assim, tá? Então, algumas características, por exemplo, do amor romântico no caso, tá? Pensando que o amor romântico ele é datado também, do ponto de vista histórico, ele é datado também, né? Principalmente pelo romantismo, né? Enquanto movimento literário, que vai ser ali entre o século XVIII e o século XIX, tá bom? Então exclusividade sexual, fusão de almas, tá bom? A ideia de almas gêmeas, e morte em caso de separação, tá? Então, vamos assim dizer, o amor romântico raiz, assim, né? Hoje eu até brinco e falo que a gente tem um amor romântico meio Nutella, né? Assim, o amor romântico mais raiz mesmo é aquela coisa assim, se eu não viver com essa pessoa, eu vou morrer, entendeu? Essa é a questão, tá? Então, a gente vai ter como, por exemplo, a gente tem o Romeu e Julieta, o Romeu e Julieta ainda não é no período romântico, mas ele é uma obra aí que vai influenciar muito o romantismo, e principalmente os sofrimentos do jovem Werther do Goethe, né? E tem justamente por exemplo, no Romeu e Julieta, a gente vê exatamente essa característica dessa transição entre o amor como era antes desse período, tá? E a Regina Navarro vai falar bastante sobre isso no livro do Amor, chama o livro do Amor, acho que é o volume 1, se eu não me engano, tá? Como que é esse processo de transição entre o que era o amor antes e o que se tornou o amor depois de Romeu e Julieta e desse processo do romantismo todo, tá? Antes a gente tinha o amor como uma mera manutenção de propriedade, tá? Então as pessoas se casavam, ainda se casam hoje em dia, principalmente a gente vê muito quando fala mais de casamento de nobreza e tudo mais, a ideia de que você casa com uma pessoa simplesmente para você poder fazer um negócio entre famílias, tá? E quando chega Romeu e Julieta, existe uma ruptura com essa ideia do casamento como um negócio. O casamento se torna algo que está relacionado aos afetos e ao sentimento, tá? Então o amor, ele entra no casamento bastante recentemente, tá? Então a ideia de que o amor era uma coisa que estava no casamento desde sempre, etc, etc, a felicidade, isso historicamente é recente, tá? Então, quando a gente fala de casamento, a gente está falando de manutenção de propriedade. E a monogamia em específico, ela surge para quê? Para garantir a legitimidade de filhos, tá bom? Então o homem ele proíbe, de certa forma, a mulher de ter relação com outros homens, para que ele tenha a garantia de que o filho que ele vai ter, que a mulher vai ter, é o filho dele, né? Não é o filho de outra pessoa. Lembrando que não existia teste de DNA e nem essas tecnologias, né? Há muito tempo atrás, tá? Então, só que o que acontece? Essa restrição, ela estava muito mais relacionada à mulher, ao comportamento da mulher, do que ao comportamento do homem, tá? Tanto que era muito comum a ideia de filhos ilegítimos, né? Então tinha a ideia de filho legítimo, filho dentro do casamento, e filho ilegítimo, como se o filho ilegítimo fosse menos filho do que o filho legítimo. Se foi uma escapadela, a culpa é da mulher que transou com o cara que era casado. Sim, essa é a ideia, basicamente, tá? Então, esse tipo de leitura, né, de monogamia vai ter muito mais a ver com essa manutenção da propriedade, essa manutenção de poder, tá? Isso, inclusive, é uma crítica que muitos movimentos, principalmente de não monogamia política, vão criticar em
em relação à monogamia, entendendo que a monogamia ainda é uma instituição de manutenção do poder, etc, etc, né, e principalmente pela noção de herança e tal, mas isso depois eu vou comentar um pouco mais, tá? Então, como que a Regina Navarro ela vai ler essa questão da transição entre, de certa forma, a monogamia para aquilo que ela entende que é uma tendência atual, tá? Não faço uma leitura da Regina Navarro como algumas pessoas fazem, de que como se ela fosse uma militante da não monogamia. Eu acho que, na verdade, ela simplesmente fez uma análise histórica e fala um pouco o que ela percebe. Tudo bem, tem algumas questões que a gente pode concordar, pode não concordar, mas a gente vê essa tendência crescendo, de fato, independente da preferência que cada pessoa tem em relação a como quer se relacionar, tá? Ela vai falar basicamente o seguinte: quando a gente tem essa saída, a gente começa a ter relacionamentos, né? O casamento se torna um espaço do amor, né? Ou seja, você casa porque você quer ter uma vida boa com a pessoa, né? Então o casamento ele não está mais relacionado com propriedade. E lembrando, quando eu falo que essa coisa do morrer, tá? Da morte no caso de separação, isso é importante. Por quê? Porque se você tem um casamento que é um negócio e você precisa que ele aconteça por um outro motivo que não seja um negócio, esse motivo precisa ser muito importante, tá? Então, a ideia do Romeu e Julieta, dessa morte por conta de amor, tem a ver justamente com essa ideia de que, assim, não existe uma outra saída, não existe uma outra alternativa. Se não casar, se não ter essa relação de amor dentro do casamento, a pessoa vai morrer, a pessoa vai ficar louca, a pessoa vai se matar, tá bom? Então, é essa radicalidade que introduz o amor dentro do casamento, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, tá? E isso... Peraí, deixa eu só vir aqui. Ok. Hoje a gente já não vive, por isso que eu falei que a gente não vive mais essa monogamia de forma estrita. Algumas pessoas ainda vivem, principalmente pessoas que estão mais vinculadas à religião, a uma visão mais ortodoxa de religião, tá? Mas, hoje em dia, a ideia de que você vai ficar com uma pessoa para a vida inteira, mesmo que seja uma vida ruim, entendeu? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, mesmo que a pessoa esteja acabando com a sua vida, isso, poucas pessoas hoje em dia já, né? E por uma luta muito forte, principalmente das mulheres, né, foram abandonando isso, tá? Então, a gente já não vive ela mais de forma estrita, a gente vive a monogamia dentro de algo que a gente chama de monogamia em série, tá? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, agora, mas a gente tem resquícios, por exemplo, do amor romântico, desse amor romântico mais enraizado mesmo, principalmente, por exemplo, em crimes passionais e suicídios por motivação amorosa, tá? Então, por exemplo, se a gente for ver lá esse livro do Goethe que eu tinha comentado, né, do sofrimento do jovem Werther, ele gerou uma epidemia, não sei se epidemia é a palavra, mas enfim, ele gerou um surto de suicídios quando o livro foi lançado, porque as pessoas se identificavam muito com o Werther e acabavam cometendo suicídio, se identificavam ali com aquela situação de desilusão amorosa, vendo na morte uma possibilidade de conseguir amenizar aquilo, né, enfim. Então, isso é algo que está muito enraizado dentro dessa noção de amor romântico. Infelizmente, a gente já tem tido uma tendência a reduzir essa passionalidade do amor romântico, principalmente nas discussões, né? Hoje em dia já é visto muito mal, né, essa ideia de crime passional, etc, etc. Ao mesmo tempo que ainda assim existe principalmente dentro da cultura brasileira, algumas questões relacionadas a lavar a honra, né? Enfim, morte para poder lavar a honra e por aí vai, tá? Então, isso fica um pouco mais diluído hoje em dia. Hoje, por exemplo, a gente tem também a questão da busca da alma gêmea, ela é mais contingente a um contexto, tá? Então, assim, por exemplo, do tipo assim, eu tô namorando com uma pessoa X. Essa pessoa eu nasci para viver com essa pessoa é minha alma gêmea. Aí o que acontece? Chega um momento onde, por algum motivo da vida, acaba terminando o relacionamento. Aí encontro uma outra pessoa, não, mas essa pessoa que é minha alma gêmea de verdade. Aquela pessoa não era, entende? Então fica como se fosse um essencialismo da contingência, né? Então, assim, é alma gêmea, só que aí depois você vê que não era tanto assim, você vai para outra, né?
enfim, então é uma forma também da gente tentar manter um certo romantismo vivo, né? E o romantismo dentro também dessa perspectiva de perenidade, tá? De perenidade no sentido daquilo que vai durar para sempre, tá? Como se aquele fosse um amor que ele vai durar para sempre e não vai ter fim, ok? E isso que eu falo, e, né, até essa brincadeira que eu fiz, né, da pessoa que todo namorado, né, é o namorado ou a namorada que é o amor da vida para sempre, é o que a gente chama de monogamia em série, né? Ou seja, que é como se fosse que é aquela brincadeira da fila anda, né, que a gente faz. Então, a fila andou, né? Então, assim, como se tivesse uma série de pessoas ali esperando para a gente se relacionar, e que a gente se relaciona por um tempo, aí depois aquele relacionamento não deu certo, como a gente, né, costuma falar, né, essa ideia do não dar certo, que também pode ser relativizada, mas, enfim, deu o prazo de validade da relação, você vai para uma outra relação com uma outra pessoa nova, uma outra característica e etc, etc, tá? Isso independente de namoro também, casamento, enfim. É muito comum. Eu, por exemplo, trabalho com vasectomia laqueadura, né, com autorizações na prefeitura. Eu diria que, assim, mais ou menos 50% dos casais, no mínimo, tá, já tem filhos de outras relações. Tá? Assim, não, ó, tenho um filho com nessa relação, em outra relação tenho filho e tal. Isso essa fragmentação familiar, né, das relações familiares, ela já é uma realidade muito presente. Sempre foi, né, mas a gente tenta maquiar isso de alguma forma, e isso tem uma série de problemas também clínicos, tá? Essas questões relacionadas à própria mononormatividade e como que isso se reflete, por exemplo, em pessoas que filhos que sofreram separação de pais, tá? É muito comum, por exemplo, o pai e a mãe se separou, aí ficou aquele filho daquela relação antiga, aí o pai e a mãe teve filho de outras relações, aí aquele filho fica como se fosse uma espécie de uma pessoa que não tem um lugar, entende? Porque dentro das duas relações se mantém uma fantasia dessa possibilidade de que, enfim, existiria uma vida anterior sem aquele relacionamento que foi justamente o relacionamento que foi tido aquele filho, aquela filha, enfim. Então, a monogamia também, nesse aspecto, ela tem uma tendência, muitas vezes, a gerar vazios de lugar, e pessoas que ocupam esses vazios e não sabem como lidar com eles. E isso vai gerar uma série de impactos na forma como a pessoa entende a si mesmo e entende a própria relação com a família dela, com vínculos e etc, etc. Tá? Então, é importante, eu estou tentando trazer a coisa de uma forma bem ampla, para a gente não ficar só achando que é uma discussão que envolve apenas, eu transo com uma ou duas ou três pessoas. Não é sobre isso. É sobre uma série de outras questões que envolvem como as construções afetivas acontecem, tá? Ok. Então, isso, no caso que eu comentei, é um dos problemas da monogamia em série, né? Um dos problemas da monogamia em série é que pode, se a pessoa não tiver bem trabalhada essa questão em relação a diferenciar o relacionamento anterior, ter essa consciência de que os filhos desse relacionamento anterior são tão importantes quanto filhos que elas possam ter em relacionamentos futuros e por aí vai, e inclusive também os cônjuges, né, ter essa consciência de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ter uma relação com a pessoa do relacionamento anterior não necessariamente vai, né, precisa significar retorno dessa relação, né, aí crises de ciúmes que dificultam essas relações. Quando tudo isso não é bem trabalhado, né, a gente tem essas situações de não lugar, onde as pessoas vão acabar ficando, né, principalmente os filhos desses relacionamentos, tá? Ok, então, eu vou falar um pouco, deixa eu só ver meu tempo aqui. Okay. Vou falar um pouco, então, sobre algumas diferenças, tá? Algumas características também da monogamia e da não monogamia. Da monogamia, eu não vou ficar fazendo como se fosse uma lista de tal relacionamento é assim, tal relacionamento é assim, porque isso ficaria muito extenso. É uma coisa que dá para facilmente encontrar na internet, tá bom? Porque são muitas, entende? São muitas possibilidades de acordos, de conjuntos. Entende? Monogamia que é mais quadradinho, a gente, até por ser uma questão mais tradicional, já tem mais facilidade de identificar algumas coisas, tá? Então,
em relação, por exemplo, aos afetos, tá? A gente pode pensar que na monogamia, os afetos, eles são hierarquizados e geralmente seguindo uma tradição ou religião, tá? Então, quando eu falo que os afetos são hierarquizados, por exemplo, a gente tem a família nuclear, seu, né, marido, mulher e filhos, tá? Depois a gente tem a família, né, de origem, pai, mãe, né? Depois a família um pouco mais ampliada, tios, primos, e muitas vezes, por último, os amigos, entende? Então, geralmente é essa a estrutura de relacionamento afetivo, tá? E com exclusividade afetiva sexual dentro do casal, tá? Do casal da família nuclear, ok? Então, e por a gente ter essa hierarquização, a gente tem uma hierarquização também de como que os afetos acontecem, que é o que a gente chama também de escada rolante de relacionamentos, tá? Escada rolante de relacionamentos, o que é? Você começou a ficar com a pessoa, você entrou no primeiro degrau da escada. Aí você está ficando há um tempo, tem uma pressão social natural para que você comece a pedir a pessoa em namoro. Aí você pede a pessoa em namoro. Aí você começa a ter uma pressão social natural, porque você pede ela em noivado, você pede noivado, e por aí vai, entende? Até casar e ter filhos e tudo mais, entendendo como se fosse um processo linear de construção relacional e de família, tá? Claro que para algumas pessoas isso pode ser super legal, pode ser ótimo, pode ser algo que funciona super bem para ela. Para outras pessoas pode não funcionar tão bem assim, a pessoa pode se sentir excessivamente pressionada a seguir um modelo, a seguir um certo padrão, tá? E isso é muito importante a gente parar para pensar também, principalmente nos atendimentos, se a gente em alguns momentos, nos casos que a gente está pegando, a gente não está sem querer entrando em lógica de escada rolante de relacionamentos, do tipo assim, poxa, a pessoa está namorando já faz 3 anos, ou a pessoa já está saindo com a outra já faz tanto tempo, será que ela não vai querer nada sério não, sabe, esse tipo de lógica, né, que vai justamente promover novamente essa hierarquização dos relacionamentos, essa hierarquização de como que está sendo essa vinculação, e muitas vezes dentro da vinculação que está se construindo, isso não cabe muito bem, tá? Ok, então, outra coisa que eu acho que é importante falar da monogamia, que são alguns espaços que eu costumo chamar, no caso, de espaços de exceção, né? Os espaços de exceção da monogamia, principalmente, são o ficar, né? Que é onde você pode, de certa forma, sair com quem você quiser e não tem problema nenhum, só que a vinculação afetiva geralmente é muito baixa, tá? E geralmente quando começa a aumentar um pouco o nível de vinculação afetiva, rapidamente a pessoa já entra dentro de um esquema de modelo que já está predado, socialmente falando, de relacionamento, tá? E também o outro é a questão da prostituição e da pornografia, tá? Que são 2 espaços justamente privilegiados para esses escapes, entendeu? De modelo dessa exclusividade sexual da monogamia, tá bom? Então, mesmo a monogamia, ela tem espaços, de certa forma, que prevêem um respiro nesse aspecto, né? Então, por isso que a gente, é importante falar sobre eles também, tá? Lembrando que o ficar e não monogamia são coisas muito diferentes, tá bom? Quando a gente fala de poliamor, a gente está falando de vinculação, principalmente vinculação afetiva, tá? Então, quando a gente fala de vinculação sexual também, tudo bem, você pode ter relações só de vinculação sexual, mas a vinculação afetiva também vai ser um componente importante, tá? Por isso que não dá para comparar apenas com o mero ficar e etc, entendeu? Ok, então, no caso da não monogamia, como a gente tem alguns modelos que são mais próximos da monogamia, outros que são mais distantes. Então, por exemplo, se a gente tiver os trisais, os quadrisais, por exemplo, né, eles seguem basicamente o modelo de casal, né, só que expandindo esse modelo de casal, então ele está muito próximo da monogamia com as suas devidas modificações, né? É como se fosse um grupo ali, é um grupo, na realidade, de pessoas, onde cada pessoa vai, de certa forma, desempenhar uma certa função dentro desse contexto. E aí vão ter acordos de polifidelidade, entre outras coisas, tá? Mas podem existir relacionamentos que são mais distantes dessa modalidade, que quando eu falo de não monogamia, geralmente eu tendo a mirar mais em relacionamentos que fogem um pouco mais
da estrutura monogâmica, porque, por exemplo, o trisal, ele ainda tem uma estrutura muito próxima da monogamia em alguns aspectos, tá? Apesar de sofrer preconceitos, ter vários problemas relacionados, né, por não ser um modelo hegemônico também, mas a lógica de funcionamento ainda é muito próxima, tá? Então, ok, então os afetos, eles, de certa forma, eles podem não ser hierarquizados, ou eles podem não seguir hierarquias que são convencionais, tá? Então, por exemplo, no caso do trisal, o que seria não convencional ser o fato de ter uma terceira pessoa, ou no caso do quadrisal, uma quarta pessoa, tá? Mas quando a gente pega, por exemplo, a anarquia relacional, né, que é ou relações livres, né, mas a anarquia relacional acho que é um pouco mais radical nesse aspecto, né, os afetos, eles são priorizados de acordo com a vinculação afetiva das pessoas, tá? Então, isso independe de relação sexual ou não, tá? Então, por exemplo, você pode morar com uma pessoa que é sua amiga e que você não tem nenhuma vinculação sexual com ela, e você cria uma criança com essa pessoa e, de repente, surge uma terceira pessoa para ajudar a cuidar da criança também. Entende? E vocês três não têm nenhuma vinculação sexual. Aí pode ser que um dia comece uma vinculação com uma das pessoas. Aí pode ser que acabe gerando uma vinculação sexual entre os três, mas não necessariamente. Então, a questão está muito mais relacionada à forma como as pessoas vão se vinculando, né? A ideia mesmo de priorização, por exemplo, da família nuclear, ela é descartada. Então, a ideia você vai priorizar as pessoas que, de certa forma, te priorizam, né? E que você prioriza também. Então, as pessoas que, de certa forma, te acolhem, as pessoas que, de certa maneira, você sente que estão te promovendo essa continência. E aí você não vai ter esse mesmo modelo, né, de criar uma hierarquização muito específica, como existe, por exemplo, na monogamia convencional. Deixa eu só ver aqui, o Carlos perguntou algumas coisas. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Pode falar. Andrews, bom dia, Andrews. O pessoal já está começando a fazer perguntas. Boa noite, né? Boa noite. Então, a fala vai indo, eu vou aproveitar, tá certo? Okay. Vai já colocando daí para indo, tá certo? Uhum. Então, aqui, a Ingrid dos Santos, um bom exemplo disso, do amor romântico, foi levantado há poucos dias sobre o casal Tarcísio Meza e Glória Menezes, tá certo? Daí uma questão aqui da Maria, que eu acho que continua aí. Pensando, então, sobre como as construções afetivas acontecem, como pensar sobre as projeções narcísicas nessas diferentes formas de amar e do conceito de relacionamentos líquidos? Tá. Então, essa questão das relações líquidas, eu vou falar um pouquinho mais no final também, tá? Sobre a ideia de consumismo, de relacionamentos, etc, etc. Quando eu vou trazer um pouco algumas... Eu acho que eu vou deixar essa um pouco mais para frente, para responder, tá? Porque aí acho que vai ficar... E aí depois, se você achar que respondeu, se você achar que não respondeu, você pergunta de novo, tá bom? Tá. Andrews, eu queria perguntar para você também aquela questão que a gente tem uma ideia do amor romântico como a realização do self, né? Da projeção da ânima, do homem na projeção da ânima, na mulher, e o homem com projeção... Não, a mulher com a projeção do ânimos no parceiro, e, obviamente, a mulher e o homem projetando a ânima e a mulher projetando o ânimos, tá certo? Parece que a gente tem daí aquele ideal de normatividade de realização plena da individuação. Então, porque aí vai também na questão do términos, né? Porque é que aí, assim, eu também vou falar um pouco sobre isso, um pouco mais para frente, mas só para adiantar, é como se as pessoas elas não são telas projetivas apenas para gente, né? Então, esse modelo muito do homem se realizando, o homem realizando a sua mulher na mulher e a mulher realizando o seu homem no homem, né? Essa relação muito... vamos assim dizer, ela é elegante, mas não é exatamente assim que funciona, né? A gente tem outras tensionalidades outras tensões em relação a isso, né? E outros atravessamentos também, né? Se a gente for parar para pensar na forma como isso vai se estruturar. E assim, a gente pode pensar até no próprio Jung, né? Jung foi um cara que teve
né, vários amantes e tudo mais, né, ao longo da vida, né, a Toni Wolff, entre outras, né, e é uma pessoa que se dizia individual. Então, será que ele precisava de mais de uma tela para se projetar? Algumas coisas ele conseguia projetar na esposa dele, né, convencional, outras ele conseguia na Toni Wolff. A gente não tem como saber, entende? Né, dentro das limitações da personalidade de cada uma delas, né, eu tenderia a fazer uma leitura mais por esse lado, né, assim, no sentido de que esse processo projetivo ele tem um limite também a respeito do próprio aspecto que a pessoa que, de certa forma, está devolvendo conteúdo para a gente, ela pode trazer essa devolutiva, né? Ok? A impressão que eu tenho, só aproveitando, Andrews, é que o amor romântico fica funcionando como ideal normativo de individuação, de realização do self. Sim, sim. Assim, eu acho que não é, eu acho que é uma questão, quando eu penso assim nessa questão do amor romântico dentro dessa leitura mais clássica, na verdade eu vejo como uma possibilidade, né? Assim, a pessoa pode, né? Se é do temperamento dela, do desejo dela, né? Lidar com esse processo de fusão, né? Tanto que por isso que até eu coloquei aquela frase, né? Da Regina Navarro, né? De entrar nessa fusão de forma muito intensa, com uma pessoa apenas, etc, e tudo mais, isso é algo que pode ser benéfico, pode ser positivo, pode ser interessante para o desenvolvimento pessoal dela, né? Mas isso é muito da característica da pessoa, né? E de como que isso vai ser trabalhado. Eu acho que o mais importante é não entender isso como uma regra geral, entende? Assim, pode ser que para um caso clínico funcione bem, em outro caso não, né? Então, é mais essa leitura que eu tenho. Ok, então, tem um aspecto que eu acho que é importante dentro dessas leituras que eu estou trazendo, tá? Que quando a gente pensa na monogamia, ela tem uma pretensão de nunca acabar, tá bom? Ela tem uma ideia de exclusividade e, ao mesmo tempo, de perenidade. Isso não vai nunca acabar, tá? Enquanto que a não monogamia já tem mais uma ideia de seja feliz, vamos ser felizes enquanto dure, tá? Na monogamia existe uma ideia de fusão, pretensão de completude, enquanto na não monogamia a gente já está muito mais numa perspectiva, tá? De liberdade, no sentido de que o outro não tem a obrigação de me completar, o outro não tem a obrigação de ser essa figura que de certa forma me complementa, tá? Que está tão relacionado com a cultura cristã, tá? No caso da monogamia, a gente tem uma vinculação necessariamente sexual, tá bom? Então, tanto que assim, as primeiras separações que surgiram foi justamente separações relacionadas a pessoas que não conseguiam ter filhos dentro do casamento, tá bom? Então, os primeiros pedidos de separações tinham relação com isso, né? Então, a ideia da família como esse espaço onde se tem a criança, onde se tem o herdeiro, ele é muito forte, né? A ideia da relação entre homem e mulher tomar primeiro plano, isso é bastante recente, né? E tanto que hoje em dia, até para pedir laqueadura ou vasectomia, o marido precisa dar autorização, a mulher precisa dar autorização quando são pessoas casadas, por exemplo. Então, assim, é um resquício desse tipo de mentalidade, né? E no caso da não monogamia, isso é interessante, a vinculação não sexual também é possível, tá? Então, a gente muitas vezes tem uma ideia da não monogamia como se fosse necessariamente promiscuidade, a pessoa que vai sair com todo mundo, etc. E muitas vezes não. Às vezes a pessoa ela pode estar tendo uma relação, um vínculo estável, morando com uma pessoa, e de certa maneira uma pessoa ela é assexual ou demissexual, tem a libido geralmente muito baixa, e a outra pessoa tem a libido mais alta e ela tem relações, né, com outras pessoas, né, e mantém aquele relacionamento estável dentro daquele modelo, dentro daquele formato que foi acordado, por exemplo, tá? Então, e nesse sentido também as amizades elas podem se tornar relações tão significativas ou até mais significativas do que relações de parentesco. Tá? Então, por isso, também a não monogamia ela passa muito também por esse resgate das relações afetivas de uma forma geral, não só essa ideia de que, não, a gente vai ter poder sair com quem quiser e por aí vai, né? E por fim também a ideia de irreversibilidade da monogamia e de reversibilidade da não monogamia, tá?
Então, até usando até mais uma linguagem mais junguiana também, né, a monogamia ela vai ser mais iniciática, né, do que a não monogamia, que não vai ser iniciática. Por isso a ideia do rito do casamento, né? Então, que Deus uniu, o homem não separa, vocês estão juntos na saúde e na tristeza, na alegria e na doença, na saúde e na tristeza, até que a morte separe. Então, traz essa noção da irreversibilidade, tá? Eu vou agora comentar um pouco, tá, sobre essas noções de irreversibilidade, reversibilidade, exclusividade, variedade, tá? E aí eu vou entrar um pouco naquela questão também de relações líquidas e tal que a gente estava falando, tá? Então vamos lá. A questão da irreversibilidade, né, que no caso o casamento ele possibilita, né, apesar de hoje, né, a gente perdeu muito disso, né, principalmente pessoas que têm mais uma vinculação à tradição mais forte, né, e a gente atende essas pessoas, tá, então por isso que eu acho que é importante falar sobre isso também, porque a gente atende essas pessoas, eu particularmente atendo várias, né, é importante falar sobre elas. O casamento ele possibilita uma sensação de base psíquica e afetiva estável para a pessoa, tá? Mesmo que esse relacionamento possa ser ruim, tá? Então, a certeza que a presença daquela pessoa específica na vida dela vai estar lá como se fosse um pilar, né, constante, é mais importante do que a qualidade da relação, tá? E aí o que acontece? Quando a gente, de certa maneira, faz uma leitura de o casamento não tá bom, tem que terminar, pá, entendeu? Enfia o dedo, né? A gente tá, muitas vezes, atacando uma base, né, psicológica, psicoafetiva muito importante para aquela pessoa e que tem uma referência de vida e de religiosidade completamente diferente da nossa, tá? Principalmente se a pessoa for muito religiosa, aquilo que a comunidade religiosa fala para ela é muito importante para ela. Então, muitas vezes, como ela vai lidar com isso é muito complicado, né? Então, vou dar um exemplo. Eu já ouvi um caso de uma paciente que o marido traía ela. Aí mandou o marido para fora de casa. Aí foi para a igreja, uma pessoa cutucou, falou que não podia tomar hóstia porque ela tinha tocado o marido para fora de casa, né? Então, assim, esse tipo de situação, para ela, foi muito, muito forte, né? Então, é muito complicado esse tipo de questão, justamente porque isso envolve tradição, isso envolve cultura, isso envolve o meu desejo de pertencer a outras pessoas, né? E a gente ir trabalhando isso de uma tal forma que a gente não fique sempre vendo, olha, o término da relação é a saída, etc, etc, a gente possa trabalhar também com outras perspectivas, isso é bastante importante, tá? Por mais que muitas vezes seja complicado, porque muitas vezes as pessoas ficam sozinhas dentro da relação, elas tentando se modificar, né, querendo que aconteça um milagre, o marido um dia, né, Deus contemple ela por toda aquela paciência que ela teve de ficar anos esperando que ele mude, e esse dia nunca chega, né? Então, é uma situação existencialmente muito angustiante, né? Tá? Mas, de certa maneira, isso também essa questão da irreversibilidade é um dos fatores, né? Se a gente for pensar na nossa vivência contemporânea, é um dos principais fatores que a gente perdeu, tá? Então, e aí entra na questão da modernidade líquida, né? Então a gente tem uma ideia de... É como se a gente pudesse perder qualquer coisa a qualquer momento, entende? E como se tudo fosse substituível, né? E isso dá uma sensação muito ruim também pra gente, como se a gente pudesse perder as pessoas que a gente gosta a qualquer momento, como se aquelas vinculações que a gente está construindo, às vezes com muita dificuldade, a outra pessoa pode abandonar simplesmente porque encontrou algum relacionamento aparentemente mais interessante, aparentemente melhor, né? Então, essa questão da reversibilidade, ela pode trazer essas dificuldades, por mais que a reversibilidade ela possa ser boa também. Por quê? Porque você pode, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo, né? Como a gente estava comentando, tá? Então, a reversibilidade, ela possibilita maior autonomia, porém as vinculações afetivas, elas tendem a ser mais fluidas, tá? E sem essa função de base, sem essa sensação de, poxa, a pessoa vai continuar aqui, ela vai continuar aqui presente, né? Então, existe mais possibilidade de ter uma tendência a sentimentos de isolamento ou de solidão, tá? Então, por exemplo, quando eu falei da questão da monogamia em série,
Isso é muito presente, porque é a sensação de que, assim, eu vou começar um relacionamento, ele vai terminar, e aí eu vou arrumar um outro relacionamento que vai ser muito parecido com o relacionamento anterior, e parece que você está mais se relacionando com o relacionamento do que especificamente com uma pessoa, tá? Isso pode acontecer também em relações não monogâmicas, principalmente quando tem rupturas, né? Principalmente quando tem situações onde os acordos não estão mais dando conta, né, dentro daquela relação, e aí acaba tendo afastamentos. Isso faz parte, isso inclusive é previsto, tá? Mas como no caso, as pessoas que vão valorizar mais a questão da não monogamia, elas geralmente tendem a valorizar a liberdade em muita medida, e também fazer uma associação entre liberdade e felicidade, então muitas vezes é mais fácil de lidar com isso, tá? E eu acho que esse é um outro ponto importante também. A gente tem uma cultura que valoriza a noção de liberdade como se fosse um sinônimo de felicidade. Isso não necessariamente é verdade, tá? Isso vai depender muito da referência cultural da pessoa, tá? A Regina Navarro, ela vai considerar que essa ideia da liberdade como sendo um dos valores principais que vai começar a vigorar nos relacionamentos, vai ter muito a ver justamente com o fato de que as pessoas, elas estão começando a ter como elas estão dentro dos relacionamentos por vontade própria, entende? Não é mais por uma questão contratual, então elas têm mais liberdade para terem outros arranjos relacionais que não pautados necessariamente pela noção de herdeiros, herança, e, enfim, por questões relacionadas à monogamia clássica. Então, essa ideia, por exemplo, da fidelidade, da forma como era compreendida anteriormente, tem tendido a ter uma queda, né, justamente por conta desse avanço de outros modelos, outros arranjos, tá? Mas, de qualquer maneira, também, a gente ainda tem uma questão cultural forte ainda para poder lidar, para poder pensar sobre essas questões, e que a gente não pode também apenas hiperracionalizar a questão do relacionamento, a questão do amor, lembrando que também a gente é constituído disso, tanto por tradições, quanto por memórias afetivas, né, dos nossos familiares, entre outras coisas, e que isso vai definir muitas coisas, né, para além de simplesmente uma racionalização do processo, tá? Eu tô encaminhando para o fim da minha fala também, tá? Até para a gente poder ir para as perguntas, é que eu falo para caramba. Ok. Quando eu falei da questão da exclusividade, né? A exclusividade no relacionamento, principalmente na relação não monogâmica, ela, de certa maneira, ela pauta-se por uma noção de que se tem uma certa propriedade em relação ao outro, que se tem uma propriedade do outro, tá? E por isso também que tem alguns autores, inclusive o Engels vai falar sobre isso, né? Da monogamia como uma das bases da propriedade privada, né? E que aí a não monogamia política, principalmente, vai criticar bastante a questão da monogamia justamente por conta disso, dessa relação com a manutenção da concentração de renda a partir da questão de famílias, heranças e etc, etc, tá? Eu acho que é importante saber que existe uma vertente, tá bom? Eu não vou falar tanto sobre ela, de não monogamia, que tem um viés político forte, principalmente viés político de esquerda, tá bom? Marxista, ou anarquista, né? E justamente porque podem ter pessoas que vão vir com esse viés e que o que torna a coisa ainda mais complexa, porque não é apenas uma visão relacional, é uma leitura de mundo, é uma leitura política, é uma leitura de como é uma cosmovisão, tá? Então isso precisa ser melhor trabalhado também, tá? Na minha leitura, né, essa questão da não monogamia política, eu vejo como se eles focassem excessivamente na dimensão racional e desconsiderando questões de tradição e de afetividade nessa modulação de desejo, tá? Então, eu acho que existem outros elementos que são muito mais preponderantes em relação à questão de classe, né, do que a configuração familiar, por exemplo. Né? Então, eu vejo isso um pouco como esses movimentos de fuga da gente fazer uma discussão mais macropolítica para uma micropolítica, né? Que vai surgir muito com Foucault, da gente achar que a gente vai mudar o mundo a partir de decisões e da forma como a gente lida com as nossas relações individuais. E isso eu considero que é bastante limitante e psicologiza, de certa forma, debates que deveriam ser mais amplos. Né? Não estou falando que as pessoas que são da não monogamia política falam isso, são dessa forma,
né? Mas eu não veria isso como um elemento tão central, entende? Assim, a ponto de gerar um debate tão extenso assim, tá? Ok. Em relação à ideia de variedade, tá? Tem uma questão que a Regina Navarro coloca que eu acho que é bem importante, né? Essa ideia de variedade de relações, né? Que é alguma questão que algumas pessoas têm, né? Ah, mas se a pessoa ela gosta de uma pessoa, ela ama uma pessoa, por que ela vai querer sair com outras, né? Enfim, é uma questão, né, que acho que passa pelas pessoas quando pensam em monogamia, não monogamia. Uma das questões que a Regina Navarro coloca, eu acho que é bem interessante, que ela fala que é porque variar é bom, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a variar em várias coisas na nossa vida, né? Por que em relacionamentos a gente não vai variar, né? E muitas vezes a gente variou em relacionamentos, inclusive, ao longo da nossa vida, né? Principalmente as pessoas já da minha geração e tudo mais, sabem o quanto que muitas vezes essa variação de relacionamentos pode ser positiva também, né? Mesmo que não seja, por exemplo, na monogamia em série, né? Terminando um relacionamento, indo para outro, por aí vai, né? Então, no entanto, qual que é o problema, né? Quando a gente pensa nessa ideia de variar de uma forma tão simples, né? Assim, não que seja simples, mas enfim, que a gente vai ter um conflito com essa mononormatividade que já é hegemônica, né? Possibilidade de sofrer preconceito, violência, enfim, entre uma série de outros problemas, tá bom? Outro elemento também que eu acho que é muito importante é que a gente não tem raízes culturais que norteiam, pelo menos ainda nesse momento, né? Assim, muito bem estabelecidos, de maneira muito clara, conflitos e possibilidades de manejo mais fluido e menos racional dessas relações não monogâmicas, por exemplo, né? Então, a gente tem uma certa hiperracionalização do amor, né? Quando a gente pensa muitas vezes em não monogamia, quando a gente vai ver nos meandros de como que isso vai acontecer de fato na prática, né? Então você tem que ficar pensando sempre como que o outro vai se sentir, como que acordo está dando certo, que acordo que não está dando certo, entre uma série de outras coisas. Quando a gente pensa na monogamia convencional, tudo flui. Por quê? Porque a gente já tem um terreno cultural muito bem sedimentado, tá? E quando eu falo um terreno cultural muito bem sedimentado, não estou falando nada arquetípico, tá? Assim, é arquetípico porque arquétipo e cultura estão juntos, mas porque, na realidade, a gente já naturalizou todo esse processo. Então, quando a gente segue ele, a gente vai conversar com as pessoas já têm muito mais repertório para ajudar a discutir questões relacionadas a esse tipo de modalidade de relacionamento, né, mais convencional, entre outras coisas. Nos atendimentos em psicoterapia, você vai ter pessoas que vão conseguir te ajudar muito melhor, porque as pessoas já estão mais habituadas a esse tipo de coisa, né? Enfim, então você começa a abrir terrenos muito, muito novos, assim, para a nossa cultura. Isso vai gerar desgaste de energia, isso vai gerar uma série de questões aí que vão precisar ser trabalhadas e que muitas vezes é o que a pessoa deseja, né? A pessoa quer seguir esse caminho, a pessoa está aí se envolvendo em coletivos, em grupos e tudo mais, e vai que vai, né? E é importante a gente poder dar o suporte necessário para ela também nesse sentido, tá? Em relação à psicologia analítica, tá? Eu acho que é importante a gente lembrar o conceito de equação pessoal, tá? Então, o conceito de equação pessoal, né, em Jung, né, vai ter justamente uma relação com essa ideia de qual que é a perspectiva que o sujeito está me trazendo, né, e qual a perspectiva que eu, enquanto terapeuta, também vou ter na relação com o sujeito. Então, quanto mais eu entender sobre esses assuntos e quanto mais eu respeitar a referência simbólica da pessoa e a referência de mundo dela, a cosmovisão dela, melhor eu consigo trabalhar com ela, melhor eu consigo fazer com que ela não, de certa forma, se sinta invadida pela minha opinião ou pela minha visão de mundo, né? Então, nesse sentido, é importante que quando a gente vai atender uma pessoa, seja uma pessoa que é muito religiosa, seja uma pessoa que, enfim, está dentro de uma relação convencional ou numa relação monogâmica, etc., etc., a gente foque nos elementos que a pessoa está trazendo para a gente, e na cosmovisão da pessoa muito mais do que naquilo que a gente tem a priori, do que deveria ser, de como que deveria ser, por aí vai, tá? E eu chamo isso, em alguns aspectos, de individuação da vinculação, tá? Então, primeiro a gente precisa identificar qual que é esse têmenos, né? Qual que é esse ambiente seguro e protegido que ela está criando para essa relação.
Então, a gente precisa identificar essa base comum que sustenta a relação. São valores, combinados, acordos, etc. Tá? Tem relações que não têm combinado nenhum, mas tem um conjunto de valores que são importantes, como lealdade, como transparência, sinceridade, enfim, seja lá o que for. Importante o terapeuta conseguir identificar quais são esses conjuntos de valores, tá? E essa base comum ela vai formar, então, esse espaço livre protegido, onde, de certa maneira, essa vinculação ela pode se desenvolvendo, tá? Lembrando que a gente sempre traz elementos a priori, né? A gente sempre traz elementos anteriores para a relação, seja por nossos traumas pessoais, seja pela cultura, seja pela referência que a gente quer ter de relacionamento, tá? E cada têmenos, né, cada espaço desse, cada configuração dessa, ela vai ter seus pontos fortes e as suas fragilidades, tá bom? Então, o que eu estou tentando trazer é justamente essa ideia de que não existir um têmenos certo a priori, né? Ou seja, não existe uma vinculação entre as pessoas, né? E falo as pessoas não só em duas pessoas, mas podem ser mais pessoas, tá? Mas eu estou pensando mais na questão mais binária mesmo, até porque, querendo ou não, a gente constrói vinculações de 2 a 2 também, não só não necessariamente só vinculações a 3, mas enfim, o importante é a gente focar na vinculação específica e como que essa vinculação ela está se construindo, né? O que fortalece ela, o que enfraquece, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, tá? E a partir disso, a partir dessa base desse modelo relacional, essa vinculação ela vai se desenvolvendo, tá? E aí ela pode assumir, inclusive, novas configurações, tá? A pessoa aquelas pessoas elas podem decidir se relacionar de outras maneiras, elas podem terminar, elas podem continuar, mas de uma outra modalidade, por aí vai. Então, esse espaço livre e protegido, ele vai adotando, às vezes, contornos mais flexíveis, às vezes mais rígidos, dependendo da vinculação e dependendo da necessidade das pessoas, tá bom? Então, algumas pessoas, algumas vinculações demandam um têmenos mais rígido, né? Um contrato de exclusividade, por exemplo, né? Que é um têmenos que, assim, ele traz essa sensação de respaldo, né? Maior do que muitas vezes um têmenos mais flexível, tá bom? Mas isso vai depender muito da forma como as pessoas vão lidar. Um têmenos mais flexível ele vai trazer mais essa sensação de liberdade, mais permissividade, permeabilidade, talvez seja a melhor palavra, tá? E aí a vinculação, então, ela vai passando a ter características próprias e que não estão limitadas a esse referencial inicial, tá? E aí a gente vai podendo, então, ver esse desenvolvimento dessa relação, ela não ficando mais atrelada necessariamente a, por exemplo, um modelo e um referencial específico, como, por exemplo, monogamia ou não monogamia, seja lá o que for. A relação ela tem uma coloração própria. Por mais que ela possa ainda ter alguns elementos de base, mas ela tem a sua própria característica e que esse elemento ele já se tornou secundário, né? Como se a relação se individuou, né? Ela se tornou uma relação única que você estabelece com aquela pessoa, tá? Por isso que eu acho que é importante a gente ter essa compreensão, que relacionamentos elas não são apenas telas de projeções de ânimas e ânimos na parceria, tá? Então a gente vai ter, a gente vai projetar o tempo todo, porque isso é uma função psíquica. Então, quando a gente projeta alguma coisa, a gente vai ter momentos que a gente vai ter que recolher essa projeção, seja em sonho, seja na relação com amigos, seja lá como for. Entende? Então, tem pessoas que podem, né, falar, não, eu quero ter uma relação, né, eu sou um junguiano clássico, eu quero, né, ter uma relação de projeção com a esposa, etc, etc. Tudo bem, não tem problema, né, mas isso não isso não pode se resumir também a relação a isso, né, a essa relação de projeção. Inclusive, nem era o que Jung recomendava, né, era a gente ficar projetando, né, transferindo as coisas para as pessoas, não ajuda na relação com as pessoas, na verdade, muitas vezes atrapalha, a gente precisa recolher essas projeções e a gente trabalhar elas, tá? E em relação à questão do consumismo, e aí eu vou finalizar, no caso, por exemplo, da ideia de variedade, até que eu tinha trazido, né? Essa busca de uma variedade em excesso, que pode acontecer também no ficar, enfim, seja qual área da vida, né? Pode acabar se tornando também um consumismo relacional, tá bom?
buscando tamponar algumas faltas ou lacunas com experiências variadas, mas de base à ressonância afetiva, né? Então, a pessoa, ela usa uma lógica muito mercadológica para se relacionar. Então, eu vou me se relacionar com essa pessoa porque essa pessoa é mais interessante, é mais bonita, é mais inteligente, é mais isso, mais aquilo outro. Na hora que encontra, consumiu, relacionou, encontrei uma outra pessoa mais interessante, agora eu quero essa, entendeu? E fica nesse looping, né? Que não precisa necessariamente acontecer em relações não monogâmicas, mas que muitas vezes as pessoas lembram, quando pensam em relacionamentos múltiplos, vem essa questão, tá? Na minha leitura, isso tende a acontecer muito mais em relações que estão mais nesse âmbito do ficar, né? Dessa coisa do ficar, do que em relações de pessoas que adotam, de certa forma, a não monogamia como uma forma de fato de pensar como se relacionar, tá? Porque ela não vai ter a ideia é justamente você poder se relacionar com as pessoas, né? E com qualidade, né? E se a pessoa não está conseguindo se relacionar com qualidade, ela também tem que questionar isso. Lembrando que, gente, a gente está falando de modelo relacional. Modelo relacional, a pessoa pode não define caráter, né? Então, assim, no sentido de a pessoa pode ser antiética sendo monogâmica, sendo não monogâmica, enfim, a questão está justamente na forma como ela lida com as questões afetivas e emocionais das pessoas com quem ela está se envolvendo. Se ela tem transparência, ela tem clareza, se ela, enfim, tem responsabilidade afetiva, né, dentro dessas relações, a tendência é que as coisas corram de forma mais tranquila. Agora, se ela é uma pessoa que não respeita, etc, aí também não vai dar certo. Então, não quero também passar uma ideia de uma panaceia, de que, não, porque vou escolher um modelo relacional específico e isso vai salvar minha vida, tá? Isso pode acabar caindo muito no âmbito da persona também, tá? Isso só para deixar esse último comentário, né? A questão do modelo relacional tem que tomar um cuidado para não virar a persona, no sentido de, olha, eu estou muito identificado com esse modelo relacional e estou mais identificado com o modelo relacional, seja monogamia, não monogamia, seja o que for, do que com a minha vinculação com a pessoa, tá? E é nisso que o relacionamento fica rígido, fica duro, não funciona, né? Numa relação monogâmica, por exemplo, quando a pessoa está muito mais relacionado com a imagem que ela tem do que deve ser um parceiro ou uma parceira, do que especificamente com o que a pessoa é. Então, assim, não, mas você não devia estar fazendo isso, você vai sair com essa roupa, você não pode sair sem mim, porque, enfim, esses tipos de regrinhas que a gente vai criando cada vez mais e que só vai atrapalhando. Quanto mais a gente consegue ir abandonando essas regrinhas e focando na vinculação específica que a gente tem com a pessoa, geralmente melhor fica a nossa relação, mas isso é um processo, ok? Falei pra caramba, gente. Desculpa, mas eu sou assim mesmo. Andrews, então agradecemos aí a presença, tá? Frente à tua situação, fala, e eu vou encaminhar agora as perguntas para você, tá certo? Ok. Então vamos lá. A Leonídia Reis, acredito que somos capazes de amar aquilo que idealizamos no outro, e com a convivência se constrói algo sólido. Tá? Eu vou exibir umas duas, pelo menos, devido ao tempo, e daí você pode comentar, tá certo? Tá bom. E aproveitando ali, né, a Marta Guiar, a mitologia nos ajuda a entender claramente o que é a atuação do arquétipo monogâmico, e não monogâmico, Afrodite. Por exemplo, entre muitos outros, Eros e Psique também já representam o amor romântico. A mitologia é fundamental para apoiar esse tema. Então, se você pudesse comentar um pouco esses dois aí. Tá. Então, a questão, quando eu falo... Aí eu teria que pegar mais, né, o Eros e Psique para poder discutir mais isso, né? Eu não vou ter essa referência agora para poder fazer isso. Agora, pensando na questão de como que os gregos se relacionavam, né, isso era bastante diferente também, né? Porque os gregos eles já tinham um modelo de relacionamento que estava muito focado principalmente no amor entre homens, né? A coisa de amar uma mulher era vista como algo não tão interessante, né? Tinha-se o casamento, etc, mas os homens eram vistos como mais
como mais pessoas mesmo, né? Assim, como pessoas, como que eu posso, que palavra que eu posso usar? Como se as mulheres fossem seres humanos menores. Então, se apaixonar por um homem era o que era o mais interessante, né? Por isso que até tinha, né, as situações de homoafetividade, né? Mas sim, Eros e Psique é um mito, né, que vai trazer muitos elementos também, né, a respeito da questão do amor, né? Mas a questão é que, assim, eu não costumo muito trabalhar dentro de psicologia analítica com uma referência excessivamente mitológica, porque o mito, se ele não me ajuda a ler o contemporâneo, ele não tem muita utilidade, entende? Então, assim, eu preciso que o mito, ele, de certa maneira, ele se apresente, né? E se ele não está se apresentando, é como se eu ficasse tentando cavar uma coisa que não está ativada, entende? Na cultura, no momento, né? Então, eu não sei se Eros e Psique, nesse momento, seria um mito que está tão ativado na cultura, assim, dessa forma, né? Mas, enfim, é mais uma reflexão. E aí tem alguma outra pergunta, Carlos? Eu não sei se eu consegui comentar bem. Carlos? Sim, consegui ver aqui da Camila. Tá. Eu acho que eu não consegui entender bem a sua pergunta. Se o Carlos puder ler para mim. Envolvida a construção da relação poliamorosa como estilo de vida. Se possível, gostaria de ouvir um pouco sobre o aspecto subjetivo, ou se considera, ao se considerar a... Tá. Eu acho que eu entendi mais ou menos, tá? É que, assim, falar do aspecto subjetivo ao considerar a não monogamia é bastante extenso, né? Não sei também se aquilo que eu falei também não tentou responder um pouco disso. Mas, vamos lá. Existe sim uma complexidade, né? Eu acho que a principal complexidade, ao meu ver, em relação à questão da não monogamia, é o fato de não ter uma base cultural, entende? Então, assim, quando a gente tem uma base cultural para a gente poder desenvolver algo, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples. Então, por exemplo, né, para a gente, hoje em dia, a mulher trabalhar é uma coisa comum. Mas isso foi uma base cultural que foi construída com muito sacrifício pelas mulheres, pelos movimentos feministas, etc, etc. Pode ser que tem muitas mulheres hoje em dia, principalmente mais jovens e tudo mais, que às vezes nem tem essa noção de que teve todo esse processo de luta para que isso pudesse estar onde a gente está, né? Mas ela, de certa maneira, ela não chega na cultura do nada, ela chega com todo um caminho já construído, tá? Então, é necessário ainda um processo longo de conscientização a respeito da não monogamia enquanto uma forma possível de se relacionar, uma forma saudável, uma forma que não é ruim, entende? Uma forma como outras de se relacionar, entende? E eu vejo isso como o elemento mais complicado, tá? Assim, se a gente for parar para pensar. E aí, conforme a gente vai, de certa forma, conseguindo esses espaços, a gente vai criando espaço cultural para as coisas acontecerem, para isso não ser tão traumático, entende? Então, por exemplo, a ideia de que você ter 3 homens gays adotando uma criança, entendeu? E 3 homens gays promíscuos adotando uma criança, sei lá, que são profissionais do sexo. Vamos pegar um exemplo bem exagerado até, para a gente poder falar sobre esses estigmas, né? Então, tem o estigma de ser profissional do sexo, tem o estigma de ser promíscuo, tem o estigma de ser gay, né? Enfim, tem o estigma de estar numa relação que não é monogâmica, entende? Então,
A gente precisa criar esse terreno cultural para que isso não vire uma coisa... A gente não associe isso necessariamente como uma coisa ruim, o que muitas vezes acontece, principalmente a gente pensa em espaços de adoção, conselho tutelar, etc., né, teriam arrepios de ouvir esse tipo de descrição que eu estou fazendo, entende? Nos dias de hoje, né, quando a gente acha que a gente tem um pouco mais de esclarecimento sobre as coisas, né, então eu vejo muito essa necessidade de construção do terreno cultural. E aí as questões subjetivas, elas vão ficando mais fáceis de serem manejadas, né? Porque a gente já tem uma referência mais bem aceita, né? Enfim, a pessoa não vai ficar escutando que, mas tá vendo, você tá sofrendo assim porque você decidiu seguir essa vida de não monogamia, etc, e blá, 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 entendeu? Mais ou menos como os gays escutavam antigamente, devem escutar até hoje em muitos aspectos, mas escutavam mais, né? De, não, você escolheu ser gay, ó, e tá vendo, tá sofrendo por conta disso, né? Enfim. Então, quando a gente vai conseguindo deixar a cultura mais permeável a outras formas de se relacionar e não ver isso como fim do mundo, né, isso facilita muito, né, para as pessoas que querem se relacionar de formas diferentes, elas se sentirem mais aceitas, né? Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, se você quiser reformular também de uma outra forma, talvez eu consiga responder melhor. Tá. Então, assim, a questão do amor romântico, né, como eu tinha comentado, primeiro que, assim, vem a noção de propriedade, né? Então, entra a noção de propriedade, né, da ideia de que a pessoa, por estar na relação, ela é posse, né, ela é parte da outra pessoa, né, existe uma relação de posse, tá? É importante lembrar também que, historicamente falando, né, por exemplo, no casamento, né, no casamento a gente tem aquele movimento de leva a mulher no altar para entregar para o noivo, né, o pai da noiva leva e entrega para o noivo. O que isso é isso é uma demonstração pública de que, assim, olha, essa mulher que era que era minha propriedade, eu estou passando ela publicamente para todo mundo ver pro fulano de tal que está casando com ela, tá? Esse tipo de lógica, por exemplo, que dá a ideia para algumas pessoas de que, assim, mulher andando sozinha na rua não é mulher de ninguém, então pode violentar, pode estuprar, que não tem problema, entende? Então, essa lógica da mulher como sendo propriedade do homem, isso é muito antigo, tá? Assim, é muito enraizado ainda na cultura, né? Então, a gente tinha também legislações que permitiam o marido espancar a mulher, tinha até o tamanho do pedaço de pau que ele podia bater na mulher, por lei, entendeu? Então, até chegar na Lei Maria da Penha, nossa, ó, levou muito tempo. Então, isso está muito relacionado com essa noção de propriedade, né? Então, a mulher, no caso dessa noção de monogamia mais clássica, né? A mulher, ela é propriedade do homem, né? E aí a mulher ela tem que obedecer o homem, por isso que a mulher vira um refém dentro de casa, né? E em muitos aspectos, e isso respaldado por uma comunidade religiosa, em muitos, né? E com amplo suporte para manutenção de situações de abuso, né? Então é uma situação bastante complicada, né? Não tem como, não dá para desvincular uma coisa da outra. Pensando na questão do mito do amor romântico, o que eu percebo, né, nas pessoas que eu atendo que tem essa questão, é muito aquela questão da Bela e a Fera, né? Enfim, então a Bela e a Fera ela vai trazer justamente essa ideia da transformação, né? Eu, com a força do meu amor, eu vou conseguir transformar essa fera numa pessoa de bem, numa pessoa boa, num marido bom para mim, né? E o que acontece? Isso, na verdade, muitas vezes vai alimentando um pensamento mágico, né? A pessoa já está 20 anos, 30 anos de relacionamento, numa relação ruim, onde ela não se sente bem, e aí ela vem na terapia e ela fica se lamentando porque, magicamente, o marido ele não se tornou aquilo que ela gostaria que fosse, porque, no fundo, ela sente como se ela tivesse feito um sacrifício e Deus vai recompensar no final, entende?
né? Principalmente se a pessoa for muito religiosa, esse tipo de coisa passa na cabeça da pessoa. Por isso que é muito importante a gente ter uma noção de qual é a orientação religiosa que a pessoa tem durante o atendimento. Às vezes a gente está atendendo a pessoa e a gente nem sabe que a pessoa mantém uma fantasia muito forte de uma recompensa divina a respeito de um sacrifício, né? E ela mantém isso e sustenta e tudo mais, né? E que a gente vai precisar trabalhar isso no contexto clínico, né? Então, é bastante complicado, né? Bastante complicado mesmo. Oi, Andrew, boa noite. William Irmão falou ali complexo, já que no Brasil a poligamia é considerada crime pelo Código Penal brasileiro e um estigma generalizado. Sim, esse é um outro problema também, tá? Que aí tem a ver justamente com a questão, que aí entra a questão jurídica, né? Porque, por exemplo, se você tiver se você tiver alguma vinculação afetiva que cuida de você e que, de certa forma, você quer deixar herança para a pessoa, você tem uma estrutura, né, legal, jurídica, que ela já é estruturada para que, de certa maneira, as pessoas que têm relações poliamorosas, elas sejam barradas nesse processo, né? Então, você tem, por exemplo, casamento, quando você casa, você tem uma série de benefícios decorrentes do casamento, né? Então, assim, a gente não tem do ponto de vista de direitos mesmo, precisaria inclusive melhorar isso, né, para que as pessoas pudessem ter mais acesso a a diversidade de relacionamentos mesmo. Né? Andrew, e daí para finalizar, tem uma pergunta meio grande aqui, eu vou ler ela para você. Uhum. Então, a Gabriela Padilha falou, quanto à questão de projeção de ânimos-ânima como parte de um processo de individuação, penso que se eles são, na verdade, tão fluidos na psique humana, como vimos na última palestra, porque suas projeções também não seriam? Sem contar que relacionamentos afetivos e duradouros é uma concepção diferente de uma mera necessidade de variação ou relação sexual, por exemplo. Não seríamos capazes de amar verdadeiramente uma pessoa e se relacionar sexualmente com outras de forma simultânea? Concordo e valido essa concepção de novas configurações de relacionamento. É importantíssimo falarmos sobre isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, vamos ver se eu consigo responder o que ela tá querendo. Sim, é possível, tá? Assim, amar uma pessoa e se relacionar com outras, é possível amar várias pessoas, né, e se relacionar sexualmente, efetivamente com várias pessoas, isso é perfeitamente viável. Né? Aí você deu o exemplo da questão do ânimo e ânimos, né? Da questão fluida e tudo mais, né? Eu acho que o importante, quando a gente pensa em psicologia, tá? E não estou falando nem em psicologia analítica, estou falando em psicologia de uma forma geral, é a gente se ater ao fenômeno, tá? Depois a gente pensa no processo de como que a gente vai interpretar o fenômeno. Então, muitas vezes a gente se atém muito, mas e o ânimo e ânimos e tudo mais, e o vaso psíquico, como que vai funcionar, e blá, blá, blá. Só que assim, a realidade ela não está nem aí para as nossas considerações em relação a isso. As pessoas elas estão amando, elas estão se relacionando, né? Enfim, essas coisas estão acontecendo, né? E aí a gente vai correndo atrás para tentar significar esses fenômenos, entende? Então, eu acho que é importante esse elemento, né? E é um elemento importante que o próprio Jung vai trazer, né? Da gente sempre se ater aos fenômenos, né? Até uma das frases clássicas que ele traz, né? Aquela ideia do conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas quando encontrar com a alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, assim, a gente vê o fenômeno acontecendo, então a gente precisa respeitar o fenômeno. E aí, o que a gente vai fazer com isso depois? Né? A gente precisa tentar, dentro daquilo que a gente tem de referencial teórico, daquilo que a gente tem de construção teórico-conceitual, auxiliar na nossa compreensão, tendo em vista que essas construções teóricas conceituais elas já vinham auxiliando antes em outros aspectos. Né? Mas a gente também não pode ter uma visão muito rígida sobre isso, porque senão a gente começa a distorcer o fenômeno. Né? Então, essa questão mesmo de ânima e ânimos, né? Ao meu ver, assim, essa é uma leitura particular minha, ela é muito variável, tá? Porque ânima e ânimos também, em muitos aspectos, surgem a partir da análise de sonhos, né? Então, hoje tem sonhos com mulheres, tem sonhos com homens,
né? E se uma pessoa não binária, por exemplo, não tem sonhos com mulheres nem sonhos com homens, tem pessoas que têm sonhos com David Bowie, por exemplo, entendeu? Com uma pessoa não binária, né? Enfim, surge uma nova forma de categorização, uma nova forma de classificação, e que não dá conta a ideia de ânima e ânimos mais, entende? Então, é importante a gente olhar como o processo ele foi se dando, né? E a partir disso a gente indo e fazendo outros apontamentos, né? Ao invés da gente olhando principalmente, nos atendo mais aos fatos e aquilo que está acontecendo do que especificamente a teoria, né? Senão a gente acaba não conseguindo desenvolver muito bem as coisas, né? Por isso que por exemplo, boa parte do que eu falei hoje não tinha nada a ver com psicologia analítica, né? Por quê? Porque a psicologia analítica não está trabalhando sobre isso. Aí eu fiz algumas pontes, algumas intervenções, né? Algumas possibilidades de diálogo, né? Mas a gente precisa estar sempre estudando outras coisas, né, para que a gente possa ampliar o nosso repertório. Obrigada, Andrew. Foi muito bom te ouvir falar sobre tudo isso, falar sobre um assunto tão novo na psicologia analítica, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Andrew, para encerrar também, agradecendo a fala, eu vou listar alguns